Cultura, inteligência artificial e poder. Artistas de todo o mundo estão levando empresas de inteligência artificial aos tribunais com ações que mostram que a inteligência artificial traz altos riscos para o mundo da cultura. A relação entre a inteligência artificial e a cultura não é nova. Há anos, artistas de todos os tipos vêm fazendo experiências com essa tecnologia para criar seus trabalhos. Mas, assim como em outros campos, o surgimento da inteligência artificial generativa, aquela capaz de criar conteúdo aparentemente original a partir de instruções básicas fornecidas pelo usuário, está provocando uma profunda controvérsia no mundo da arte. Os sistemas generativos de imagem e de texto possibilitam a criação de trabalhos altamente verossímeis em apenas alguns segundos. E isso é possível graças à grande quantidade de conteúdo com o qual foram treinados. Esses aplicativos de software reproduzem os padrões que viram se repetir várias vezes durante o treinamento, sejam eles imagens, textos ou sons. Nos últimos meses, ao mesmo tempo em que a popularidade e o número de usuários das versões mais recentes do ChatGPT, DALL-E e Midjourney aumentaram, também surgiram as primeiras reclamações contra as empresas que criaram essas ferramentas. Em janeiro de 2023, Sarah Anderson, Kelly McKernan e Carla Ortiz, 3 artistas dos Estados Unidos, foram ao tribunal em São Francisco para acusar várias empresas de inteligência artificial, incluindo a Stability AI, criadora da Stable Diffusion, de violar leis de propriedade intelectual, publicidade e concorrência no estado da Califórnia. As artistas argumentam no processo que com essa ação buscam impedir a flagrante e enorme violação de seus direitos, ao ter seu trabalho usado para a construção desse software. O que exatamente está por trás dessas acusações e por que cada vez mais vozes estão se levantando contra as empresas que criaram esse software? Imagens protegidas e falta de consentimento. Nos enormes bancos de dados a partir dos quais programas como o Stable Diffusion e o Midjourney foram criados, há uma mistura de imagens licenciadas pelo uso público e aquelas protegidas por direitos autorais. Por exemplo, para essas inteligências artificiais, capazes de criar imagens falsas de realismo chocante, como algumas que se popularizaram, como as do Papa Francisco, com um casaco branco, ou mesmo Donald Trump sendo preso antes de seu julgamento, foram usadas milhões de fotografias tiradas por fotojornalistas de todo o mundo. Como explicaram ao site espanhol Neutral, os repórteres Emílio Moranetti, Ana Palácio, Manu Brabo, entre uma longa lista de outros, que tiveram suas fotografias nos repositórios usados por essas empresas. É impressionante, disse o fotojornalista Palácios, ganhador de um prêmio Ortega y Gasset, ao saber que parte de seu trabalho está no banco de dados Lion, com o qual a Stable Diffusion foi treinada. Até o momento, as reclamações contra as empresas de tecnologia por trás da inteligência artificial generativa não vieram apenas de artistas individuais. No Reino Unido e nos Estados Unidos, a agência fotográfica Get Images também levou aos tribunais a empresa por trás da Stable Diffusion. O motivo da reclamação é que a Stability AI usou a propriedade intelectual de outros sem a devida permissão ou a consideração para criar um produto comercial para seu próprio ganho financeiro. Fecha aspas, disse a Get. A popularidade conquistada em curto espaço de tempo por essas inteligências artificiais ajudou as empresas do setor a obter cada vez mais recursos de grandes investidores.
e, portanto, aumentar os lucros das empresas e de suas equipes de gestão, sem que uma parte fundamental desse sucesso, ou seja, os criadores da arte na qual seus programas se baseiam, tenham recebido algo em troca. A escritora estadunidense Naomi Klein coloca a questão da seguinte forma: por que uma empresa com fins lucrativos deveria ter permissão para alimentar um programa como o Stable Diffusion ou o Dali, com 2 pinturas, desenhos, fotografias de artistas vivos, para que eles possam gerar versões duplicadas do trabalho dos mesmos artistas, com os lucros fluindo para todos, exceto para os próprios artistas? O advogado Matthew Botterick, que conduz o processo contra a Stability na Califórnia, vai ainda mais longe e compara esse caso de apropriação indébita ao roubo em 1990 de 13 obras de artes do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos Estados Unidos, considerado o maior da história. O caminho para a regulamentação. Nos últimos meses, vem crescendo o consenso de que a inteligência artificial precisa ser regulamentada. E o mesmo acontece com as ferramentas generativas que já estão sendo usadas por milhões de pessoas em todo o mundo. O Parlamento Europeu propôs recentemente obrigar os fornecedores desse tipo de software a tornar público um registro suficientemente detalhado do uso de dados protegidos por leis de direitos autorais, entre outras exigências. Nos próximos meses, uma nova regulamentação para essas tecnologias será aprovada no continente europeu e deverá ser implementada por todos os Estados-membros da União Europeia. As propostas para evitar o uso negligente do trabalho de artistas, muitas vezes anônimos, também estão vindo da própria profissão. A iniciativa Artes Ética, por exemplo, é promovida por coletivos de artistas da América Latina e da Espanha que advogam um controle muito mais rigoroso sobre a inteligência artificial generativa. Seus membros exigem, entre outras medidas, que haja consentimento prévio e explícito do autor para que uma obra seja usada no treinamento de software desse tipo. Exigem também que as imagens produzidas por meio dessas ferramentas incluam por lei uma marca d'água e uma assinatura digital com informações sobre a porcentagem de automação utilizada no processo de criação e o nome do usuário que a gerou, entre outros dados. Eles também reivindicam que essas ferramentas de software cancelem a função atualmente disponível de usar os nomes dos próprios artistas para replicar seu estilo ou trabalho, caso esses criadores não tenham concordado em serem incluídos no banco de dados de treinamento do programa. A jornalista de tecnologia e poder, Marta Peirano, escreve que a história da cultura é essencialmente o processo de modificar o que já existe para criar algo novo. Mas como garantir que o trabalho e os direitos dos artistas sejam respeitados diante dessas novas ferramentas tecnológicas? Peirano, a respeito das ações judiciais que surgiram nos últimos meses, aponta para uma direção. Nenhum dos autores rejeita a tecnologia. Os artistas estão pedindo que sejam garantidos os 3 Cs: crédito, consentimento e compensação. Nos próximos meses, certamente veremos mais propostas que busquem avançar em direção ao uso responsável da inteligência artificial no mundo da arte. Absolutely. Would you be prepared to strike as well? Yeah, absolutely. No, I'm very much in support of all the unions and I'm a part of SAG, so I would absolutely. Texto: Pablo Jiménez Arandia. Tradução: Pedro Marinho. Edição e locução: José Igor.